Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Júnior e eu, com a minha amiga Ariane Vitória, iremos falar sobre as emergências clínicas. Esse trabalho é desenvolvido por alunos de medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, sob a orientação do professor Tairone Barreto. Hoje nós iremos falar sobre a síndrome coronariana aguda. Trazendo então sobre a apresentação clínica da síndrome coronariana aguda, ela vai se apresentar geralmente por uma angina aguda, que é uma dor de evolução rápida, uma dor em contínuo, de longa duração, dura mais de 10 minutos, que é desencadeada aos pequenos esforços. Essa dor é uma dor retroesternal que pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para o braço, e ela requer uma abordagem imediata, visto que pode ser preditora de uma emergência clínica. Mas nem sempre vai se apresentar dessa forma, visto que existem os equivalentes anginosos da isquemia, que é quando apresenta uma dor epigástrica, dispepsia, dispneia, e essas outras que está mostrando aí no slide. Que isso daí vai apresentar mais em pacientes idosos que têm mais de 75 anos, em mulheres, em portadores de diabetes, doença renal crônica ou de demência. Agora, partindo para a conduta, quando chegar com essa apresentação clínica, o recomendado é realizar o ECG em até 10 minutos, realizar e laudar esse ECG em até 10 minutos. Além disso, solicitar a troponina, sendo a troponina ultrassensível a mais ideal para isso. Ou, se não existir no serviço, solicitar a troponina convencional é mais eficiente também. Em relação à curvação dessa troponina, que é um marcador de lesão miocárdica, a ultrassensível é recomendada solicitar ela de novo a 1 a 2 horas depois de solicitar inicialmente, enquanto a convencional solicitar a cada 3 ou 6 horas. E esses pacientes eles devem ser atendidos em sala de emergência ou em uma unidade coronariana, visto que é uma emergência clínica. Agora, falando sobre a classificação da síndrome coronariana aguda, ela é dividida em síndrome coronariana aguda sem supra-DST e síndrome coronariana aguda com supra-DST. A com supra, quem vai falar vai ser a minha amiga Ariane posteriormente, enquanto eu vou dar início agora falando da sem supra. A sem supra, ela é dividida em dois tipos, né, por assim dizer, em infarto agudo de miocárdio sem supra e em angina estável, que isso vai ser diferenciado pela troponina. Quando a troponina vem positiva, está marcando lesão miocárdica, então é o IAM sem supra. Quando ela vem negativa, é uma angina instável. Falando agora sobre o eletrocardiograma da síndrome coronariana aguda sem supra-DST, ele pode ser apresentado de três formas. Pode ser apresentado por uma inversão de onda T, que para ser considerada isquêmica, essa onda T invertida tem que ser simétrica. Ela pode ser apresentada por um infradesnivelamento do segmento T, que quando tem essa característica geralmente está associada a um pior prognóstico, e ela pode ser apresentada normal, mas não exclui a possibilidade de síndrome coronariana aguda se tiver as características clínicas, aquela apresentação clínica que eu falei anteriormente. Então, para isso, além de fazer a curvação da troponina, também pode solicitar um ECG algum tempo depois. Em relação ao tratamento, pode realizar a estratégia invasiva ou a estratégia farmacológica. A invasiva é a coronariografia, que ela pode ser feita, tem alguns parâmetros que eu vou falar posteriormente, conhecida também como CAT, e a farmacológica seria a terapia antisquêmica e a terapia antitrombótica. Falando sobre a estratégia invasiva da síndrome coronariana aguda, ela pode ser realizada de três formas. Pode ser realizada de forma imediata, em menos de 2 horas, de forma precoce, em menos de 24 horas, e de forma retardada, em menos de 72 horas. Os pacientes que realizam de forma imediata são aqueles que apresentam uma instabilidade hemodinâmica, que apresentam uma angina refratária, uma arritmia ventricular, uma parada cardiorrespiratória ou uma insuficiência aguda. Para os pacientes realizados de forma precoce, são aqueles que apresentam a troponina positiva ou uma alteração dinâmica do segmento ST ou da onda T, ou um GRACE maior que 140. O GRACE é um score utilizado para fazer a estratificação de risco na síndrome coronariana aguda. Ele é disponível online, então todo mundo tem acesso, e são vários parâmetros que vão concluindo. Ele pode ser usado tanto na conduta para definir se realiza essa estratégia invasiva, como também utilizar como critério de alta. Em relação a pacientes que estão eleitos para fazer a estratégia invasiva de forma retardada, são aqueles que apresentam um diabetes mellitus, uma doença renal crônica, que apresentam uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida, menor que 40%, que já tenha feito o processo de revascularização prévia ou que tenha um GRACE entre 109 e 140.
Os pacientes que fogem de todos esses parâmetros, eles estão eleitos então para fazer a estratégia conservadora, que aí já entra o tratamento farmacológico junto com a estratificação de risco. Agora falando sobre o tratamento farmacológico da síndrome coronariana aguda, ele é feito tanto a terapia anti-isquêmica quanto a terapia antitrombótica. A terapia anti-isquêmica, como o nome diz, a gente vai tentar prevenir a isquemia naquele local que está acontecendo o processo da síndrome coronariana aguda. A gente pode oferecer oxigênio, então, para aumentar a distribuição do oxigênio, para ver se chega naquele local, em uma dose baixa de 2 a 4 litros por minuto, mas ele somente é utilizado se tiver uma saturação de oxigênio menor que 90% ou se apresentar dispneia. Em relação ao nitrato sublingual, é o vasodilatador, né? Ele não deve utilizar se o paciente apresentar uma hipotensão ou ele tiver feito um uso prévio de medicamentos para a disfunção erétil, como sildenafil e a tadalafila, visto que isso iria aumentar todo esse processo da hipotensão. Em relação aos beta-bloqueadores, ele é um medicamento muito bom, visto que ele vai diminuir, né, aquela frequência cardíaca, então vai prevenir aquela injúria que está acontecendo ali no tecido cardíaco. Mas ele não deve ser utilizado se o paciente apresentar sinais de insuficiência cardíaca, ou se ele tiver feito uso de cocaína, ou também se ele apresentar um baixo débito cardíaco. Em relação à morfina, ela é utilizada em caso de dor, mas somente em caso de dor refratária. Isso se tiver feito outras medicações, o paciente ainda estiver relatando dor, entra a morfina. Em relação aos benzodiazepínicos, ele é utilizado em caso de ansiedade, também é utilizado em pacientes que utilizaram a cocaína e levou a esse processo da síndrome coronariana aguda. Em relação ao IE-COBRA, ele é inserido em pacientes que apresentam diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida ou uma doença renal crônica. Em relação à terapia antitrombótica, a gente não vai fazer o trombolítico, né? Porque aquele vaso não está totalmente ocluído, então não dá para entrar com o trombolítico. A gente vai fazer a dupla agregação plaquetária para prevenir aquelas plaquetas de ficar se juntando e aumentar aquele trombo no local. A gente vai fazer o AS de 300 mg e o inibidor da P2Y12, que seria o receptor plaquetário, né? Que é o ticagrelor, o prasugrel e o clopidogrel, sendo o clopidogrel o mais utilizado porque, pelos estudos, é o que tem menos risco de hemorragia. E o ticagrelor e o prasugrel são os que têm mais potência nesse processo. Em relação aos anticoagulantes, também são outros medicamentos utilizados, como a inoxaparina e a heparina não fracionada. Em relação à inoxaparina, ela é a preferível e a não fracionada, ela deve ser utilizada se tiver um clearance menor que 15 ou tiver mais que 150 kg ou ter que ser feito o CAT de forma imediata. Aí vamos dar preferência à heparina não fracionada. E também entrar com a estatina, visto que ela vai ser aquele medicamento para prevenir a inflamação da placa. Ela vai ter uma potência para isso, então também deve ser utilizada para esse tratamento. Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a síndrome coronariana aguda com supra-DST. Lembrando que o paciente que chega no pronto atendimento tem que ter um eletro rodado e laudado em até 10 minutos quando há suspeita de síndrome coronariana aguda. O paciente que apresenta esse eletro com síndrome com supra-DST deve ter seu tratamento estabelecido mesmo sem a presença da troponina ainda, sem a sua positividade, pois já subentende-se que há uma obstrução completa de uma das artérias da coronária. A depender da localização desse supra, nas derivações do eletro, podemos topografar qual artéria foi cometida. Se esse supra está presente em V1, V2, V3 e V4, nessas derivações, subentende-se que é uma obstrução da artéria descendente anterior. Portanto, é chamado de infarto de parede anterior. Se o supra está presente nas derivações V5, V6, D1 e AVL, entende-se que é uma obstrução da artéria circunflexa, chamada de infarto de parede lateral. Se além dessas derivações for somadas V1, V2, V3 e V4, é chamado de infarto anterior extenso. Se o supra estiver presente em D2, D3 e AVF, é considerado a obstrução da artéria coronária direita,
ou seja, é chamado de um infarto de parede inferior. Sempre que tiver um infarto de parede inferior, deve-se pesquisar se há infarto no ventrículo direito, rodando-se as derivações V3R e V4R. Isso é importante porque o tratamento do ventrículo direito é diferente dos outros tratamentos das outras derivações. Em relação ao tratamento, ele é dividido em reperfusional e farmacológico. Começando pelo reperfusional. O paciente, o principal objetivo quando ele chega no centro é ter aquela artéria desobstruída para voltar a circular o fluxo sanguíneo para impedir a isquemia o máximo possível. E dentro desses tratamentos reperfusional, temos a angioplastia e o trombolítico. Lembrando que sempre deve ser dado preferência à angioplastia se ela estiver disponível. A angioplastia deve ser feita se o paciente apresenta sintomas de síndrome coronariana aguda, se o tempo de início dos sintomas for de até 12 horas, se o paciente apresenta supra-DST em pelo menos 2 derivações que representam a mesma parede do miocárdio, e se essa angioplastia estiver disponível no sistema, em que ele está sendo atendido em até 90 minutos, ou se não estiver no sistema e ele conseguir ser transferido, esse tempo é estendido por até 120 minutos. Ou seja, a angioplastia é tão superior que se não tiver onde ele está, mas puder a possibilidade de transferir, é dado mais 30 minutos de crédito para realizar essa transferência. Se o paciente não tem a opção de fazer angioplastia, nem onde ele está e também não vai conseguir ser transferido em 120 minutos, opta-se por fazer o trombolítico. Lembrando que o trombolítico deve ser feito em até 30 minutos do momento em que o paciente entrou no centro de atendimento, ou seja, o tempo porta-agulha é de 30 minutos. Mas tem algumas contraindicações, que tem contraindicações absolutas, que realmente não pode, e algumas relativas, que deve se pesquisar o risco para o paciente. Aqui eu trouxe algumas contraindicações absolutas. Se o paciente estiver apresentando algum tipo de sangramento ativo, exceto a menstruação, se apresenta dissecção de aorta, tumor no sistema nervoso central ou uma malformação arteriovenosa, ou se o paciente já apresentou alguma vez na vida um AVC hemorrágico. Se ele não tiver apresentado nenhuma dessas, que são contraindicações absolutas, também tem a questão do AVC isquêmico ou do TCE nos últimos 3 meses. Se ele tiver apresentado uma dessas duas, também é uma contraindicação absoluta. Já em relação ao tratamento farmacológico, tem a terapia anti-isquêmica e a terapia antitrombótica. A terapia anti-isquêmica ela é feita com betas bloqueadores, nitrato e Ecobra, desde que o paciente já esteja estabilizado, morfina, se o paciente apresenta dor refratária, e oxigênio, se o paciente está desaturando. Lembrando que no paciente com infarto de IVD, não se deve fazer beta-bloqueador, nem nitrato, nem morfina, porque já é um quadro hipotensor. O tratamento de infarto de IVD é feito com reposição volêmica mais a terapia reperfusional. Já em relação à terapia antitrombótica, ela é feita com AS e o inibidor de P2Y12, com o clopidogrel, mais a heparina e uma estatina. E essas foram as referências que nós usamos na nossa apresentação.